Uma boa noite para todo mundo. Hoje é 18, hoje é 27 de agosto de 2025. Agora é 18h50 da noite, 6h50 da noite. Uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá eu e a Branca aqui, ó, minha companheira. Hoje, gente, eu tô fazendo muita coisa aí que não deve fazer, errada, tá? Então, Deus me perdoe. Às vezes acontece isso. Coitadinha da minha Branquinha. Fui colocar água na jarra ali pra me beber, molhei o rabinho dela. Não é, Branca? Perdoa aí, viu, Branquinha? Então a Branca tá aqui, tô mostrando pra vocês. Agora vou colocar vocês aqui, né? E eu acho que não precisa, não precisa. Carrega, eu acho que não. Então agora eu vou mostrar no Instagram agora. Uma boa noite para todo mundo, Deus abençoe, né? Nós vamos ler as 7 eras da igreja. Vou mostrar minha Branquinha para vocês aqui. A minha fiel companheira das minhas lives. E que Deus nos abençoe. Essa vai ser a 13ª live, tá? Das 7 eras da igreja. 13 partes. Então eu vou puxar minha cadeira um pouquinho com cuidado para não afastar minha Branquinha. Opa, né? Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nessa noite, peço que o Senhor ajude nós. A ler a Tua palavra, revela, Senhor, o que está escrito na mensagem As 7 Eras da Igreja, nesse livro maravilhoso. Agora, nesse momento, Senhor, eu quero pedir perdão pelas minhas falhas, pelas minhas debilidades, pelo meu dia a dia, que eu possa ser o melhor marido, o melhor cristão, o melhor ser humano, Senhor. Que as coisas dos dia a dia não pode afetar a minha cabeça, Senhor. Mas eu tenho que colocar o Senhor em primeiro lugar, Senhor. Não ficar nervoso com o dia a dia, com as coisas dos cotidianos, Senhor. Quero pedir perdão à minha esposa, Senhor, por ficar nervoso às vezes, por não estar ganhando o suficiente para manter o lar, Senhor. Às vezes, Senhor, a gente tem alguns objetivos e ainda não consegue ser alcançado. Gostaria de ter um carro para ir para a igreja, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Estava meditando e pensando, como que eu vou fazer para ficar aqui, orando, trazendo a palavra de Deus, sendo que ainda essas coisas afetam a gente é ser humano. Peço que o Senhor entre em cena, possa estar me ajudando a vencer eu mesmo, Pai. Ser um esposo mais paciente, ser um homem mais dedicado a Ti, Senhor. Colocar o Senhor em primeiro lugar. Às vezes a conta não fecha, a gente não passa nervosismo no trabalho, a gente não consegue juntar o dinheiro suficiente para adquirir as coisas que a gente precisa.
E a gente que acaba ficando nervoso, isso não é bom, Senhor. Que eu possa ter mais sabedoria para lidar com essas coisas, Senhor. Então eu vim meditando, pensando sobre isso. Como que eu vou estar lendo a Tua palavra, falando de Deus, mas eu tenho que dar em primeiro lugar, o exemplo, Senhor. E eu confio no Senhor, que o Senhor vai me moldar, me passar por cima desses meus obstáculos, Senhor. Porque é fácil a pessoa estar falando de Deus, mas não ter uma vida vivida. E eu preciso ter uma vida vivida, Senhor, na Tua presença. E também é muito fácil a pessoa levar a palavra do Senhor, mas não passar por obstáculo, né, Senhor? E muitas vezes o Senhor faz isso para estar nos testando, estar nos fazendo provas da nossa dificuldade, para a gente passar por essas dificuldades. Porque é muito fácil a pessoa levar a palavra de Deus, mas financeiramente a pessoa está bem, a pessoa querer as coisas e ter tudo ao seu dispor. Mas agora sim, é difícil a pessoa levar a tua palavra a Deus e mesmo assim com dificuldade e ainda levar a tua palavra com dignidade, sem passar por cima dos outros, com simplicidade. E é isso que eu lhe peço, Senhor, que eu seja mais paciente no Senhor e que o Senhor trabalhe comigo para levar a tua palavra e que eu possa transmitir isso para as pessoas. Eu lhe peço e lhe agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite para cada um, gente. Vez quanto, gente, a gente tem os problemas da gente, sabe? E a gente quer fazer da cabeça da gente, mas não é da cabeça da gente, é no tempo do Senhor. E eu vou falar a verdade com vocês. Financeiramente eu ganho pouco, sabe? Às vezes eu ganho uma mixaria danada, fico tentando juntar um dinheiro e não estou conseguindo. E muitas vezes a gente quer ficar nervoso. E o negócio não é esse. A gente tem que aprender a esperar em Deus. E que Deus possa trabalhar comigo nesse sentido. Para que eu colocar Deus em primeiro lugar. Eu fico falando para vocês colocar Deus em primeiro lugar. E eu também tenho que fazer isso também. Eu de cá. Igual eu já falei com vocês, muitas vezes eu prego é para mim. Você entendeu? Mas não adianta eu querer pregar para vocês e também não viver uma vida. Então que Deus me perdoa, minha esposa me perdoa. Às vezes eu fico nervoso que eu ganho pouco, quero conseguir as coisas e não consigo, sabe? Mas Deus vai conseguir trabalhar comigo a respeito disso. E isso vai ser apenas um obstáculozinho que eu vou passar por isso e vou vencer no nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, gente. Se ser cristão com a situação financeira boa é uma maravilha. Agora eu quero ver você ser cristão com dificuldade em casa, com as coisas apertadas. Aí sim você vai dar bom testemunho. Agora, com as coisas maravilhosas, nada falta, é bom ser cristão, ué. Tem que ser assim, Deus prova a pessoa, tá? Então vamos lá, eu estou na página 110. 10 anjos de tribulação. Eu acho que vai começar a vir um calor. Toda vez quando eu vou falar de Deus, gente, quando a gente é sincero com Deus, a gente tem que ser sincero. Se eu não for sincero com Deus, vocês podem ter certeza, eu paro de fazer live para vocês aí, viu? Não adianta eu querer tentar ajudar um próximo aí, alguém aí, falar de Deus, mas eu mesmo não der bom exemplo, não adianta de nada. Você entendeu? Muitas vezes as pessoas levam as coisas de Deus e elas não dão bom exemplo, não adianta. Não adianta de nada. Mas graças a Deus, eu na minha motinha, o Espírito Santo estava me fazendo refletir sobre isso. E é maravilhoso, Deus é maravilhoso. E quando a gente é sincero, gente,
Não sei se vocês sabem aí. O Espírito Santo, ele te enche você com fogo. Por isso que tem hora que eu estou falando de Deus aqui, eu sinto calor. O Espírito Santo está aqui, você tem que ser sincero com ele. Não é ficar fazendo, dando um que é assim. Não tem jeito. Eu sou desse jeito aí que vocês estão vendo aí, ó. Do jeito que vocês estão vendo aí, ó. Eu tenho as minhas fraquezas, meus erros. Eu não sou perfeito, não. Eu estou me buscando aperfeiçoar. Que Deus tenha misericórdia de mim. Para mim vencer eu mesmo. Então vamos lá, tirei essa blusa, porque eu não sei se a janela está aberta. Não posso ficar com a janela fechada, não. Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Cada vez que o Senhor emprega essas palavras, não temas, não. Um envolvimento próximo que acarretará grande perigo e sofrimento e privação. Agora, ele não diz de uma maneira rude. Em breve está vindo tribulação. Isso assustaria gentilmente a seu filho, para que não se assuste. Agora, não. Tem hora que eu perco, cara. Agora não tenhas medo, pois a luz se apagará e ficará escuro. Mas lembra-te de que eu estou aqui contigo. Assim ele diz: não tenhas medo do homem, ou do que ele vos possa fazer. Eu estou convosco, e minha graça vos basta. Quando passardes pelas águas, elas não vos submergirão, nem mesmo na morte sois vencidos. Vós sois mais do que vencedores. O grande apóstolo Paulo sabia por experiência a realidade das palavras e escreveu em Romanos 8, 35, 39. Quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação? Ou a astúcia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte. Todo dia somos reputados como ovelhas para o matadouro. É duro de viver isso aqui, né, gente? Você está vendo aí como que a gente somos fracos? Vocês perceberam aí? Você viu aí o que eu acabei de ler aqui agora? Por isso que a gente tem que pedir misericórdia a Deus. Eu tenho hora que eu tenho problema com a minha esposa aqui, ó, né? Problemas de marido e mulher, né? E aqui tá falando que a gente tem que sofrer as tribulações, as angústias, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, por amor de Cristo. E muitas vezes, gente, a gente não está conseguindo resolver nem as nossas diferenças entre marido e mulher. A gente é muito fraco, gente. A gente é muito debilitado, a verdade é essa.
A gente precisa mais de Deus, buscar mais de Deus. A gente tem que vencer a gente mesmo, sabe? Às vezes é uma coisinha de nada. A gente coloca uma tempestade, uma coisinha de nada. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra dele e a gente possa pegar o que está escrito aqui, ó. Não vai ser fome, não vai ser tribulação. Umas coisas até mais assim, mais preocupantes do que as coisinhas da gente. A gente coloca tanto peso nas coisas simples da vida. Vamos continuar então. Mas de todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura ou a criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não devemos temer seu amor, lançar fora todo o temor. Agora, note o que ele disse. O diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Os judeus estavam fazendo isso naquela exata ocasião. Os sacerdotes pagãos estavam fazendo isso naquela exata ocasião. Os governadores que procuravam agradar ao público, porque as pessoas gostavam de arena, lançavam os cristãos à morte, tribulações pelos leões e gladiadores. Eu vou falar a verdade com vocês. Aqueles cristãos ali antigamente que eram lançados nas covas dos leões, aqueles ali eu tiro o chapéu para eles, tá? Sinceridade. Muitas vezes a gente quer falar que é cristão, gente. A gente não está conseguindo vencer nenhum probleminha entre vocês, marido e mulher. Coisinha de nada, não é muita coisa não. A gente não está vencendo. E aí você fala que é cristão. E o povo aqui, ó, era lançado na cova dos leões. E mesmo assim não negava a Cristo, tá? Isso que é cristão. Que nós possamos pegar o exemplo desse pessoal de antigamente. O que tem o diabo a ver com isso? Porque culpá-lo. Assim, mas eu ódio do diabo por trás de tudo isso. Ele está por trás de tudo isso, porque ele odeia Deus. Ele odeia Deus. Aquilo que Deus tem posto seus corações, que fatalmente Satanás vai procurar destruir. Mas observe, eis que estão trazendo os cristãos aos tribunais. Estão os judeus, não são da religião de Deus, mas do diabo. Seu ajuntamento é também da sinagoga de Satanás. E se a Igreja Católica Romana matou multidões de crentes na Era Negra, Alcione. Boa noite, Alcione. Deus abençoe. E nas eras negras, assim em todas as eras, então eles são do diabo e pertencem a Satanás também. E se você pensa que isto é chocante, espere apenas até que
a profecia de Apocalipse 13 seja cumprida. É surpreendente o verdadeiro que os Estados Unidos da América está nesse capítulo. O próprio número 13 é um símbolo desta nação. Ela começou com 13 colônias. Sua bandeira tem 13 estrelas e 13 listras. E ali está o seu destino no capítulo 13. Nessa imagem que é mencionada, nesse capítulo será encontrada toda a iniquidade da besta que está diante dela. Assim como a besta levantou-se no concílio de Nicéia, a imagem surgirá do concílio mundial de igreja com todo o poder ímpio e satânico para dar vazão à ira do diabo sobre a verdadeira vinha de Deus. Será um desempenho repetido de toda a astúcia e crueldade diabólica. Aqueles que combatem os humildes de Deus, zombam e destroem, deixe que o façam. E eles o farão mesmo, e tudo no nome de Deus e da religião. Mas eles mentem, eles não são de contra qualquer pessoa, mostram que, na realidade, eles são. Deixe que se organize e repudie o pequeno rebanho de Deus. Eles apenas revelam mais a todos que são do diabo. Eles são a falsa vinha, a vinha que mata. Seu ódio prova que eles são. A igreja nicolaita anticristã é quem eles são. Eles serão lançados na prisão. Assim eles são levados aos tribunais e falsamente acusados e provados e aprisionados, e evidentemente tudo é feito em nome da religião e descendência e inocência ultrajada. Tudo feito por uma boa causa. Isso me faz pensar na Suprema Corte, decidindo sobre oração e leitura da Bíblia nas escolas. Quem está por trás disso? Satanás está. É simplesmente contra acesso de ira contra Deus. Tereis uma tribulação de 10 dias. Aqui está uma profecia. E com ela está o meio de determinar a duração da era de Esmirna. Diocleciano, o mais cruel de todos os imperadores, desencadeou uma campanha de terror contra os santos de Deus, que se não fora pela misericórdia de Deus, teria exterminado todos os crentes. Foi a mais sangrenta da história. E durou 10 anos, 10 dias de Apocalipse 2:10, de 302 até 312. 10 anos. Ser fiel até a morte. Ele não diz ser fiel que chegue à morte, mas até na morte. Você pode ter que selar seu testemunho com seu sangue.
Milhares, sim, milhões, têm morrido durante todas as eras da igreja. Eles morreram na fé com Antipas, o fiel Martim. Eles não tiveram estima por causa das vidas até a morte. Frequentemente, pensamos que seria quase impossível ser um Martim, mas procure lembrar que a fé que exercemos diariamente para triunfar em Cristo Jesus é a mesma fé que sustenta os Policarpos e todos os mártires. A fé suprema dará graça suprema para a hora suprema. Bendito seja Deus para sempre. Amém. A Eras da Igreja, gente, ela é maravilhosa. Se vocês chegaram aí e se vocês têm curiosidade de querer saber um pouco mais da Era da Igreja, eu aconselho a todos vocês a ir lá no YouTube, Toninho Motoboy Expresso. Tá tudo lá no YouTube. As 7 eras da igreja que eu estou lendo para vocês. Nesse momento, eu estou na página 112, mas eu comecei desde o início lá. Hoje, essa live que eu estou fazendo para vocês é a 13ª live, 13 live. Se você pegar ela desde o princípio lá, vai te ajudar muito a você compreender a Eras da Igreja, para você entender como que o sistema religioso foi entrando nas igrejas e tirou Deus das igrejas. Isso é importante para quem está querendo buscar Deus mais profundo, saber as coisas de Deus. Então eu fiz a live, estou fazendo a live, trabalhando sem nenhum propósito, mas é para Deus, para tentar levar mais conhecimento das coisas de Deus para as pessoas. Porque as pessoas acham, porque elas estão estabelecidas nas suas religiões, que elas são salvas, que elas estão tranquilas, e não é isso. As 7 eras da igreja te mostram que a verdade não é isso. Então, se você tem curiosidade e quer buscar mais a fundo as coisas de Deus, eu aconselho a você voltar lá nas eras da igreja, dá uma assistidinha lá, vai ajudar muito você a compreender as coisas de Deus. Porque eu não posso parar aqui para ficar te falando tudo lá do início. Aí você vai lá e eu vou dar continuidade aqui. E dar-te-ei a coroa da vida, desde que nem mesmo um copo de água fria, dado no nome do Senhor, deixará de receber recompensa. Quão grande será a recompensa daquele que dá sua vida como Martim pelo nome do Senhor Jesus. Então aqui eu vou dar só uma palavrinha rápida para vocês entenderem. Se você deu uma água para um filho de Deus, Deus vai lembrar desse testemunho que você deu aqui na terra. Lá com Deus você vai... Você finalizou, Breno? Não, finalizei não. Então, Deus vai te dar. Agora imagine você morrer por Cristo. Que o povo antigamente era jogado até nas covas dos leões. Talvez possamos obter uma pequena ideia se compararmos essa coroa com a coroa. Ganha uma corrida. Em 1 Coríntios 9, 24, Paulo disse: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corre de tal maneira que eu alcance a coroa dada ao vencedor da corrida olímpica. Era uma grinalda de ramos de oliveira, de oliva, mas a coroa mencionada aqui em Apocalipse, dada ao mártir, é coroa de
realeza, Jesus a chama de coroa da vida. Uma coroa é para aqueles que se esforçaram, e outra é para aqueles que deram. Ambas são incorruptíveis. Elas não perecerão. Os vencedores da corrida terrena da vida breve herdarão, e a alegria dos aplausos do mundo, a glória desses se desvanecerá, mas aqueles que dão sua vida para Deus, aqueles que dão sua vida para Deus, quer pelo esforço diário, quer pelo derramamento de seu sangue, como o sacrifício supremo de suas vidas, será dada a coroa da vida. Pouquíssimos tempo é gasto em trabalhar pela recompensa eterna de Deus. O galardão de Deus é muito pouco estimado. Se cremos na realidade da ressurreição do corpo em um reino de substância eterno, então devemos armazenar no céu esses bons tesouros que estão disponíveis aos fiéis santos. Guardais as coisas de Deus, não as terrenas. A recompensa por vencer. Agora é uma coisa maravilhosa. Eu quero que vocês fiquem atentos aqui, que isso aqui eu quero ver se possa estimular vocês a querer vencer as coisas de Deus. E você vai ter uma recompensa, tá? Vamos ler isso aqui para você ficar maravilhado? Filho de Deus, a recompensa que você vai ter se você obedecer às coisas de Deus, se você ser um bom filho, se você buscar a Deus em primeiro lugar. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Isso aqui é uma coisa mais maravilhosa que é. Ô meu querido, eu quero conversar com você aí um pouco. Você aí já parou para pensar, se você morrer e você ser eterno, e você poder reviver novamente e não ser estipado desse mundo, e poder estar com Cristo, e poder ter as promessas, tudo que Ele nos prometeu, ao que vencer, herdarei e estará junto com Ele. Mas você também já parou para pensar, se você não for esse filho de Deus, e não herdar as coisas que está prometida aqui na Escritura, e nós vamos caminhar na Escritura, você vai entender. Você já parou para pensar, se você não alcançar esse objetivo? E você alcançou um bom status aqui na terra, teve uma situação financeira boa, né? Deus te deu o privilégio de você ter uma família boa, e você não alcançar a vida de Deus, você já parou para pensar sobre isso? Seria bom você parar para pensar sobre isso. Sabe por quê? Porque se você não vencer, eu só quero te dar um recadinho, não quero te dar temor não, tá? Eu quero te dar uma palavra de irmão para poder te ajudar, que Deus possa tocar seu coração do outro lado aí e você possa entender isso. Todos nós deveríamos fazer esse balanço, esse análise. Se você é um empresário, no final do ano, geralmente a gente faz um balanço, uma análise. Se nós vendemos, o que entrou de lucro, o que não entrou, o que saiu, o que no negócio. Você deveria fazer um balanço espiritual com as coisas de Deus. Para você fazer uma análise.
As coisas terrenas aqui, muitas coisas é boa, a família, né, uma aquisição financeira, uma tranquilidade é bom. Mas as coisas de Deus é melhor ainda, tá? Eu só quero que você só raciocina só um pouquinho sobre isso que eu quero deixar para você aí. O dever de casa para você. Você prometer para mim, mesmo que eu leia aqui e tal, que você vai ficar com esse pensamento aí. Se você vencer, você vai ter tudo as maravilhas que Deus prometeu aqui e você pode ficar tranquilo, tá? Você pode ficar tranquilo, dessossegado. Mas agora eu quero fazer a pergunta para você ao contrário. E se você não vencer? E se você não chegar no objetivo que Deus quer que você chegue? O que é que vai ser de você? Você já fez essa pergunta para você, meu querido? Você já fez essa pergunta que você vai ser estipado? O que é que significa estipado? Você não vai existir mais, meu querido. E eu não gostaria que isso acontecesse com ninguém. Porque que adianta? Você ganha uma vida aqui na Terra, tem uma vida boa aqui na Terra, que tem muitas coisas que é boa e é verdade. Tem coisas que é boa, comer é maravilhoso. Você comer uma coisa gostosa é uma coisa maravilhosa. Lá também você vai comer no Santo do Senhor, você vai, tá? Mas agora pensa aí, se você for estipado, acabou pra você. Você não vai existir, não. Muitas vezes a pessoa acha, lá na Bíblia, né, eles acham que o cara vai ficar pro resto da vida sofrendo as coisas do diabo lá, queimando. Não é isso não, meu querido. Você vai queimar e os próprios pessoas de Deus vai pisar na sua cinza. Vai ser julgado e aí você vai ser estipado. Você não vai existir mais. Você já parou para pensar, você não existe mais? Ô, gente, que isso? O que eu fiz aqui, meu Deus? Meu Deus do céu, aqui, ó. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo, preto? Aqui eu fui dar um like. Vocês já imaginaram você ser estipado e você não existir mais? Eu vou dar um exemplo. José. O José nasceu, viveu até 100 anos. Ele teve, sei lá, 10 filhos, vou dar um exemplo. A família dele prosperou, ele teve uma vida boa. Mas aí na hora que chega na presença de Deus, ele não cumpriu os requisitos de Deus, Deus tira ele fora, você vai ser estipado. Vai ser como se José não existisse. Não queira isso para sua vida, meu querido. Busque primeiro as coisas do reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Então eu vou dar continuidade nas promessas de Deus. Você que vai vencer aí do outro lado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, uma vez mais, o Espírito está falando a todas as eras. Essa mensagem é para nos confrontar hoje, assim como confrontou nossos irmãos de todas as outras eras. Eles nos disse que a segunda morte não nos causará dano. Se você for filho de Deus, a segunda morte não vai causar dano, você não vai ser estipado. Todos nós sabemos que a segunda morte é o lado de fogo. Apocalipse 2,14. E a morte e o inferno foram lançados do lado do fogo. Esta é a segunda morte. Evidentemente, isso significa que fogo. Pois bem, quero salientar algo aqui para você. Não duvida de que isso fará as pessoas comentarem sobre a minha estranha doutrina, mas eu permaneço aqui sobre a autoridade da palavra de Deus e nego que o incrédulo vá para um inferno eterno e queima lá eternamente. Em primeiro lugar, o inferno
ou o largo do fogo, ou como você queira chamá-lo, não é eterno. Como pode ser? Se ele teve um princípio, em Mateus 25, 41 diz que o fogo eterno foi preparado para o dia a seus anjos. Ora, se ele foi preparado, então ele não é eterno. Não foi sem princípio. Se ele teve princípio, então não pode ser eterno. Evidentemente não é eterno. Vou continuar para vocês entenderem aí. Poderia tropeçar sobre a ideia da palavra eterno, mas esta palavra significa de séculos a séculos e tem diferentes significados associados. E ela em 1 Samuel 3, 13, 14. Deus disse a Samuel que ele iria julgar a casa dele para sempre e que eles não mais ofereceriam sacrifício para sempre, como seus sacerdotes. E em 1 Reis 2, 27, Salomão expulsou o último descendente de Eli, do sacerdócio. Isso foi 4 gerações mais tarde ou assim. Agora, você pode ver que eterno, nesse caso, não se compara com aquilo que é eterno. Ou seja, aquilo que não teve princípio ou fim. Aqui, nesse caso, a palavra eterno significa até o ponto de desaparecer. Vocês lembram que eu falei com vocês? Dissipar vai ser desaparecer. Desapareceu do mapa. É isso que acontece. E eles desaparecerão. Então, meu querido, eu não quero te amedrontar você aí do outro lado, não. Nem eu. Busque primeiro as coisas de Deus. Aqui é tudo passageiro, a idade vai chegando, a enfermidade vai chegando, todo mundo vai morrer. Examine a palavra. Desfrutação em 2 Tessalonicenses 1:9, os quais por castigo padecerão eterna destruição. No grego, destruição. Inegavelmente significa aniquilação. E na palavra significa destruição. Não significa destruindo. Agora, destruindo significar eterna. Aniquilação não significa continuar. Aniquilando, aniquilar. Ou seja, ou isto exigiria a palavra destruindo a lugar de destruição. Significa destruir até ao ponto final. Acabar com aquilo. Tá dando para vocês entenderem? Você poderia agora querer saber quando pode usar essa palavra, eterno, e não usá-la da maneira que fomos ensinados. Isso é fácil. Quando se aplica a Deus significar ser sem princípio ou fim, e permanecendo sempre e jamais cessando. É quando você fala da vida eterna, tenha em mente que é a vida de Deus. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Pois bem, somente filhos de Deus têm vida eterna. Deu para captar aí? Somente filhos de Deus têm a vida eterna. A experiência da vida que nunca teve princípio, mas sempre
existiu. Isso é correto. Você tem algo em você agora, mesmo que é eterno, sem princípio ou fim. É o Espírito de Deus, em uma parte do próprio Deus. É a vida de Deus. Agora, se um pecador vai para o inferno para depois sofrer, da mesma maneira que você vai para o céu para gozar do céu. Então, ele já tem a mesma espécie de vida que você tem. Bem, pode haver então aqueles que digam que vida eterna significa o bem-estar dos filhos de Deus e o bem-estar e santificação deles que está em jogo. Por outro lado, o pecador vai para o seu castigo, de forma que podemos reduzir a segunda morte a uma questão de castigo em lugar. Vida eterna significa céu, e castigo eterno significa inferno. Você se surpreenderia com os homens que foram exaltados como teólogos, que criam nisso, mas você sabe que isso torna a vida eterna uma questão de geografia, em vez de uma pessoa. Vida eterna é Deus. O Senhor Jesus Cristo. Como alguém pode crer em tal coisa? Que vida eterna seja uma questão de lugar. É mais do que eu posso entender. Pensar nisso me deixa desconcertado. Não, Senhor, só há uma espécie de vida eterna. Deus a tem. Se temos Deus, temos vida eterna. Nele e atrás dele. Portanto, veja você, essa palavra eterno ou perpétuo pode ser aplicada de várias maneiras, mas quando se aplica a Deus, sendo Ele o que é, tem um só significado, é a adoração de Deus. Você não pode aplicá-la assim para nenhuma outra coisa. Somente Deus é eterno. E porque Ele vive, vivemos com Ele. Agora, não deixe ninguém lhe dizer que eu não creio num lugar de fogo em castigo. Eu creio. Eu não sei quanto tempo durará, mas finalmente será eliminado. Em Apocalipse 21:8 diz que aqueles pecadores mencionados terão a sua parte no lago do fogo. Mas a verdadeira interpretação da palavra não é parte, mas sim tempo. Veja, aí está. Assim os maus serão lançados no inferno. Hades ou a sepultura. O inferno no lago de fogo, separados de Deus. Que coisa terrível será isso. Mas com os justos não será assim. Eles não têm que temer. Eles foram redimidos por Deus. Eles estão em seu seio. Eles são os vencedores. A quem que vencer? Aquele que crê que Jesus é Cristo. Porque escapará esse vencedor, esse crente, e entrará nos domínios
nos domínios da vida eterna e glória, porque Jesus pagou um preço para os resgatar do pecado. Ele repreencheu a brecha da separação e nos que estamos longe para agora, já pelo sangue, chegamos perto dele. E eles nunca entrarão em condenação, nunca serão naquele lago de fogo, nunca poderão estar perdidos, porque ele não perderá nenhum deles. Nenhum dos redimidos entrará em outro lugar, a não ser onde Jesus estiver. Você sabe porque é assim. Ilustrei isso para você. Eu tenho um rapazinho, José. Ele é parte de mim. Não importa o que aconteça, se eu fosse um homem rico, ou pior que eu poderia fazer seria desertá-lo, mas não há nada que eu possa jamais fazer para negá-lo. Eu não posso, porque ele é parte de mim. Olha aqui, vamos fazer um teste de sangue. Vamos comparar o seu sangue com o meu. Isto prova que José é meu filho. Ele é meu. O teste de sangue que mostra que você pertence a Deus ou não. Estão dando para entender aí? Não posso deixar de pensar no tempo em que eu arrebanhava gado forte, puro sangue, lá no Colorado. Tínhamos de trazer aquele gado para inspeção governamental, se quiséssemos que se alimentasse nas pastagens do governo. Porém, eles não admitiam um único animal que não estivesse a etiqueta de sangue na orelha. A etiqueta indicava que ele era um puro sangue. Os guardas florestais que os examinavam. Tá dando para vocês entenderem aí, gente? Então quer dizer, gente, que até os gado, eles eram marcados pelas orelhas. E pelas orelhas era para saber se eles eram originais, se o sangue deles era verdadeiro. Gados originais. E se você não for batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, e não ter o sangue do Senhor Jesus Cristo, como você vai provar que você é filho de Deus? Se você não tem a marca de Deus. E aí vem a questão aí que eu li para vocês. Nenhuma vez sequer olhava para a marca a ferro. Ele simplesmente olhava para a etiqueta para ver se o sangue era o sangue correto. Aleluia! Se for o sangue correto, tem que estar certo. Se for filho de Deus, se for receber o sangue do Senhor Jesus Cristo, tem a marca de Deus. Você sabe, Deus olhou para baixo e declarou: a alma que pecar, essa morrerá. Essa está separada de mim. Não pode se aproximar de mim. A alma que pecar está separada de mim. Sabemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que todos morreram. Todos foram separados de Cristo. E chegaria um dia em que até aquele pouquinho da vida seria extinto. E tudo estaria acabado. Mas Deus, em amor,
tomou um animal e tirou sua vida no lugar da vida do pecado. O Velho Testamento, o pecado trazia um cordeiro, ele colocava sua mão sobre o cordeiro, enquanto o sacerdote cortava a garganta do cordeiro. Ele sentia o sangue sendo derramado. E ouvia o bali, ele sentia o corpo enrijecer na morte. Ele via a fumaça do sangue espergido subir a Deus. Ele sabia que o cordeiro tinha tomado seu lugar do pecado. Ele sabia que a vida do cordeiro tinha sido tirado em lugar da sua vida. Mas a vida daquele cordeiro era a vida de animal. Ele não podia voltar sobre o pecado, limpando. Ou assim ele partia com o mesmo desejo do pecado. Se ele saía com o pecado em sua mente, ele voltava, oferecia um sacrifício pela mesma coisa, um ano mais tarde. Então, ele nunca conseguia tirar o pecado dele, porque era sangue de animal, não era do Senhor Jesus. Porém, no Novo Testamento, não é assim. Nosso cordeiro moribundo é o Filho de Deus, que deu seu sangue em resgate de muitos pela fé. Nós nos aproximamos e colocamos nossas mãos sobre esse cordeiro. Nós o vencemos com as feridas sanguentas, as costas lancaradas e espinhos cruéis rasgando sua fronte. Sentimos sua dor e o ouvimos clamar: Deus, meu, por que me desamparaste? E o que aconteceu? A vida que deixou aquela célula de sangue partida voltou sobre o arrependido. E a vida que estava nele voltou sobre nós. Nós voltamos então sem o desejo de pecar. Agora temos ódio pelas obras de desejo da carne. Olhamos para nós. O que é nossa vida? Apenas uma pequena célula que veio de nosso pai. A fêmea não tem hemoglobina, ela produz o óvulo, ela é incubadora, mas o sangue vem do macho. É por isso que a mulher toma o nome do marido, os filhos tomam o seu nome. A mãe é incubadora dos filhos que ela lhe dá. É isso que acontece para a nossa redenção. O Espírito Santo veio sobre Maria e ela teve um filho e o chamou Jesus. O grande Criador desceu e tornou-se um sacrifício por nosso pecado. Seu sangue era o sangue de Deus. É exatamente isso que era. Aquele sangue de Deus foi derramado e o Espírito o deixou. Quando ele morria em agonia, depois a mesma vida do Espírito Santo voltou para morar no pecador arrependido e libertá-lo. Esse pecador não volta anos após anos, sacrifício após sacrifício, como o de animal.
porque não havia mais necessidade, porque um sacrifício de uma vez por todas, ele foi liberado do domínio dos pecados e recebeu a vida de Cristo, através de qual ele reina vitorioso sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo. Deus o fez. Ele fez tudo isso. Ele clamou para o mundo amaldiçoado no pecado. Eu vos darei um sinal. Uma virgem ficará grávida. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Esse será o seu sinal. Será um sinal eterno. Eterno, o que ela der à luz será Emanuel, Deus conosco. Deus desceu numa célula. Deus conosco é Jesus. De sangue, não através de um homem, mas pelo Espírito Santo. E naquele ventre virgem foi formado um tabernáculo com o propósito de morrer. A semente da mulher veio a fim de ser ferido pelos nossos prazeres e nos salvar. Nossa salvação. Quando o Espírito Santo veio sobre Maria, ele criou dentro de seu ventre a célula que se multiplicaria e se tomaria o corpo de nosso Senhor. Aquela célula foi criada, foi o princípio da criação de Deus. Isso é que Jesus é. Aquele santo foi cheio de sangue santo. E saber o sangue de Deus, aquele tabernáculo nasceu, ele nasceu até ser um homem, e ele foi o Jordão. E lá aquele sacrifício foi lançado por João no rio, chamado Jordão, quando aquele sacrifício aceitável levantou-se da água. Deus veio e habitou nele, enchendo com o Espírito sem medida. E quando ele morreu, e derramou-se o sangue, e perfeita vida de Deus foi liberada para voltar sobre o pecador que aceitasse Cristo como seu Salvador. Amém? Oh, quão admirável isto é, Jeová, nascer chorando sobre um monte de estrume. Jeová nasceu numa manjedoura de palha. Ali está o sinal eterno para os orgulhosos e inchados, pseudo-intelectuais que têm criado sua própria teologia e negado a verdade de Deus. Jeová Deus. Um bebê chorando num vestido estábulo. E logo pensamos que temos o direito de ser orgulhosos, empilhando nossos narizes, criticando e agindo como se fôssemos alguém. Aqui está o verdadeiro sinal. Esse é o correto. Jeová brincando como um menino. Jeová trabalhando numa carpintaria. Jeová levando os pés de pecadores, lavando os pés dos pecadores.
Eu vos darei um sinal, disse Deus, não o sinal de um sacerdócio, de colarinho branco, não o sinal de riqueza e de poder. Não há nada nesse sinal que quereis ou achareis adequado, porém é um sinal eterno. É o maior sinal de todos, Jeová de pé, no pátio da corte, ferido e sangrando, com espinhos em sua fronte. E cuspido na sua face, escarnecido e desprezado, Jeová. Desprezado e rejeitado, dependurado nu sobre a cruz, enquanto os hipócritas zombavam e desafiavam-no a descer da cruz. Jeová morrendo, Jeová orando, e nada aconteceu. Então Jeová morreu. Esse é o sinal para todos os homens agora. Não há outro sinal. A ele é o grande sinal. Eu vou encerrar aqui, eu já vou até marcar aqui, ó, que eu vou dar prosseguimento na página 117. Porque já tem 1 hora de live, tá? 1 hora de live. O TikTok já fez o sinal aqui pra mim, que já tem 1 hora de live. Já tem 1 hora de live. Não entendi isso aqui não. Então eu vou encerrar a live aqui. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus quiser, amanhã à noite nós damos prosseguimento, né? Então eu estou parando na página 117. Eu li até a 116. Uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. E aí eu vou encerrar a live. O TikTok eu acho que tá caindo, cara. Eu achei que ele tava já encerrando, mas até caindo. Ô, Peito, eu acho que já deu 1 hora, não deu? Deu 1 hora. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique com Deus. Vou encerrar a live por hoje. A 13ª live, viu?